E da sexta-feira é dia da gente falar de meio ambiente com o professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, professor Pedro Luiz Cortes. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês. Vamos falar sobre saneamento básico, um dos setores mais atrasados quando a gente pensa na infraestrutura do país, tem atraído investidores estrangeiros, né, desde que o BNDES passou a contratar estudos visando o desenvolvimento de um programa de concessão para os estados. Hoje, uma parte importante desse setor de saneamento é administrado por estatais estaduais, né? Isso. O professor vai explicar um pouquinho melhor. Com uma situação financeira, como de resto quase tudo nesse país, uma situação financeira difícil. Dívidas, problemas trabalhistas e essa coisa da baixa capacidade de investimento, professor Pedro, que tem trazido problemas em várias áreas, né? E como é que eles têm entrado nisso? Como é que eles podem ajudar o governo que já parece que não tem dinheiro para investir em mais nada, né? Nem no básico, porque a gente está falando aqui do básico. Sim, exatamente. Então, o setor de saneamento básico, ele é muito deficitário em diversos estados e há problemas com distribuição de água, com perdas consideráveis. A gente considerava e considera que há em São Paulo, por exemplo, uma perda elevada na distribuição, porque gira aí ao redor de 25%. Mas há estados onde esse índice é muito maior, ou seja, por vezes quase metade da água captada e tratada, ela é perdida durante a distribuição. Há perdas consideráveis, né? E também a falta de coleta ou tratamento de esgoto. Então, isso facilita a proliferação de uma série de doenças típicas de países com baixo índice de desenvolvimento humano, né, o IDH. Então, se a gente pegar o Aedes aegypti, por exemplo, ele encontra condições muito mais favoráveis em áreas onde o saneamento básico é precário. Em consequência, a gente tem um aumento, né, no número aí de casos de doenças como Zika, chikungunya, dengue, febre amarela em áreas urbanas. Então há um custo social muito, muito grande. E isso é fruto de décadas de descaso. Prevaleceu e ainda prevalece, né, aquela máxima entre os políticos de que obra enterrada, como um sistema de coleta de esgotos, por exemplo, não gera votos. Então, muitas vezes não se investe em saneamento porque não aparece, né? E há uma dificuldade em reverter esse quadro, pois o governo federal ou os estados não têm recursos suficientes para investir em saneamento a ponto de reverter esse quadro rapidamente, onde ele é nas regiões ou nos estados onde ele é precário, né? Então, a solução que está sendo estudada sob a coordenação do BNDES é a realização de concessões ou parcerias público-privadas, as PPPs, atraindo investidores estrangeiros. Na concessão, fazer uma explicação breve a respeito da diferença entre as duas formas. Na concessão, o poder público, ele concede, né, o serviço público à iniciativa privada por um tempo determinado. E a empresa, ela obtém o retorno com a cobrança de tarifas. É muitas vezes o que acontece nas rodovias, né, onde a empresa ela obtém o seu retorno a partir do pagamento do pedágio. E na PPP há um contrato de realização de obras ou prestação de serviços firmado pelo poder público ou uma empresa privada. E a empresa é remunerada diretamente pelo governo ou por meio de uma participação no que for arrecadado com as tarifas. O valor do contrato da PPP deve ser superior a 20 milhões e a duração varia entre 5 e 35 anos. Então, são duas formas um pouco distintas, né? Mas tem acompanhamento do serviço, da qualidade do serviço prestado, tem revisão desse serviço, de tarifa cobrada. Quem é que faz isso? Deveria ter, porque o governo, quando ele concede ou ele participa da PPP, ele tem atribuição de fiscalizar. Mas, na verdade, isso nem sempre acontece, né? Recentemente, teve um grave acidente numa rodovia federal que ela é administrada por uma empresa privada e verificou-se que a empresa não tem realizado os investimentos que estavam previstos no contrato. Então, uma questão extremamente importante é essa que você tocou, a fiscalização do que foi acordado. Quer dizer, você dá o direito para prestar o serviço, mas ele tem que cumprir. Exatamente. Tem que cumprir aquele serviço. Então, se essa é uma boa solução ou não, vai depender inicialmente da formatação do modelo. Justamente. Então, é necessário especificar e detalhadamente quais são as obrigações e direitos das empresas, fiscalizar isso,
né? E essa atribuição, né, do que é obrigação e direito sempre deve priorizar o fornecimento de um serviço de qualidade e baixo custo para a população. Porque esse serviço de saneamento, a gente tem que considerar que ele é um serviço essencial, um serviço fundamental. E as empresas privadas, elas teriam o retorno do investimento realizado aumentando a eficiência do sistema, como, por exemplo, reduzindo os vazamentos ou perdas na distribuição de água, né? Então, uma questão importante a ser considerada é que esse tipo de serviço, ele tem características muito peculiares, porque ele lida com um ativo, que é a água, que ela é fundamental para a vida, né? Que não é uma frase comum, não, é fato isso, né? A gente teve aí a crise hídrica, quando falta água, a gente sabe o custo que isso gera para todos. E uma empresa de saneamento, ela não pode simplesmente aumentar a sua receita incentivando o consumo, especialmente em regiões sujeitas a períodos de escassez. Então, como é que ela obtém essa receita? Como é que ela tem retorno também, já que estava investindo? Ela tem que buscar o retorno aumentando sua eficiência na gestão e na redução de custos. E isso tem que ficar claro no modelo proposto. Então, como é que ela vai gerenciar isso? Quais são os parâmetros que ela tem que seguir e tem que ter fiscalização? Então, é necessário priorizar o uso racional da água, porque a gente sabe do custo social que a falta d'água pode gerar. E também o modelo deve prever quais são, oferecer os parâmetros mínimos de tratamento de esgoto, porque isso evita, né, vai evitar a poluição dos rios, contaminação ambiental, enfim, outros problemas. Então, esses são apenas alguns dos itens que devem ser considerados nos modelos que estão em estudo. Tá? Mas é bem-vindo, quer dizer, é uma fórmula que pode dar certo, né? Sim, o governo abre espaço onde não tem como investir, atrai o setor privado, mas nessa concessão tem que fiscalizar. Exatamente. Quer dizer, tem que ser bom, especialmente para a população. E uma questão bastante interessante porque há referências internacionais de serviços que foram privatizados ou parcerias público-privadas ou concessões, enfim, há vários formatos em diversos países e com diferentes níveis aí de sucesso. Então, é muito interessante acompanhar isso nesses modelos que estão em estudo ainda pelo BNDES e ver em que medida isso já foi replicado em outro país e quais as consequências, para a gente ficar atento para que esse modelo ele atenda a todas as expectativas. É claro que o investidor ele vai querer remunerar o capital investido, mas obviamente a população precisa contar com um serviço de qualidade e baixo custo, porque o custo em termos de saúde pública, o custo social disso é elevadíssimo. A gente tem um padrão muito baixo de desenvolvimento humano, dentre outras coisas, por essa falta de saneamento. Por falta de saneamento, que é uma vergonha, Brasil, né? Que está entre as grandes economias do mundo. Exatamente. Você ter uma pobreza, uma realidade como essa. Exatamente. Né? Porque você diz, o sujeito ele tem que pagar por aquilo, mas pagar barato por uma coisa que é essencial para a sua vida. Tá tudo dito aí, né? Exatamente. Vamos ver se esse modelo, que parece que é uma grande alternativa, veio para ficar, se ele vinga também, especialmente nessa área de saneamento básico. É esse o destaque, o alerta hoje aqui no nosso bate-papo sobre meio ambiente, sempre às sextas-feiras, com o professor Pedro Luiz Cortes, que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, e tem o canal no YouTube, o projeto O Ambiente é Nosso Meio. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Até a próxima. Até a próxima.